Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. São os objetivos do nosso grupo Propósito. Vamos juntos hoje, o capítulo 3 do livro de Eclesiastes, um capítulo muito conhecido, um capítulo que começa dizendo que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero meditar com os irmãos neste capítulo de uma maneira bem objetiva, bem rápida, e quero mostrar para os irmãos como é importante confiarmos no Senhor em todo o tempo. Na verdade, o Senhor é Ele que desenhou tanto o tempo que nós temos aqui, como a eternidade que habita o nosso coração. Ele é o design do tempo. E nós vemos nesse capítulo que a única resposta que nós temos é temer ao Senhor durante a nossa jornada e gozar o presente, não viver preso ao passado e nem tampouco ficar tentando antecipar o futuro, porque isso é ansiedade. Então vamos ver. A primeira parte, o texto nos mostra que nós não temos o controle sobre aquilo que acontece. Nós temos aqui diversos contrastes apresentados pelo sábio Salomão, e esses contrastes mostram que nós não temos o controle. Existem situações que acontecerão na nossa vida de qualquer forma. Por isso o sábio diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo o que está descrito aqui cabe na existência humana. Tem o ciclo fundamental de nascer e morrer, que aparece aí no versículo 2. Também há o ciclo, a dinâmica da ação, várias ações que nós podemos ter. Por exemplo, aqui, do versículo 3 ao versículo 5, diz tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de matar não precisa ser um homicídio. As pessoas morrem, por exemplo, em uma cirurgia. O tempo de derrubar não precisa ser um ato de vandalismo, mas quantas pessoas derrubam uma parede em uma reforma? Existe tempo e propósito para tudo isso. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Também fala sobre as emoções, tempo de amar, tempo de aborrecer, como eu falei aqui, tempo de chorar, tempo de rir. Então há tempo para tudo isso, há tempo para os ciclos naturais da vida, nascer, crescer, morrer, multiplicar. Há o tempo para as nossas ações e há um tempo determinado também para as nossas emoções. E você tem que entender que a vida, ela não é linear, ela não é assim o tempo todo. Nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Por isso, meu querido irmão, não fique tentando evitar tudo o que acontece. Você não vai conseguir evitar tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que tem para acontecer na sua vida, porque tudo aquilo que tem para acontecer tem um propósito. Então, se chegou o tempo de chorar, chore. Se chegou o tempo de derrubar, derrube. Se chegou o tempo de rasgar, rasgue. Não fique tentando evitar aquilo que Deus também tem um propósito, porque a maturidade espiritual ela é adquirida em todos os contextos. Isso faz parte do plano de Deus para a minha vida e para a sua. O apóstolo Paulo ele diz que ele aprendeu a viver com contentamento em toda e qualquer situação. Portanto, contentamento é fruto, meu irmão, de um treinamento, é fruto de um esforço. O contentamento é um aprendizado que nós precisamos praticar e só vamos só vamos ser bem-sucedidos nisso se nos permitirmos passar por diversas situações. Ele diz que ele teve ampla experiência e ele já passou por diversas situações e isso lhe gerou o contentamento. Vai falar também aqui no capítulo 3, a partir aí do versículo de número 9, sobre a eternidade. O sábio faz uma pergunta, olha, o que nós ganhamos com todo o nosso esforço? Ele diz que ele percebe que Deus colocou o trabalho no coração do homem para o afligir, e o homem trabalha. Você já percebeu por que você trabalha tanto? Você trabalha tanto porque você não quer ter dificuldade na vida. Mas você muitas vezes trabalha tanto que você chega a esquecer que a vida aqui vai acabar, que a vida aqui é limitada, que o tempo nosso aqui é contado. Ninguém pode acrescentar nada a esse tempo que Deus determinou. Então, meu irmão, por que nós trabalhamos tanto? Nós trabalhamos tanto para tentarmos viver a melhor vida possível. Mas, ainda que nós trabalhemos demais e nos entreguemos ao trabalho, não dá para tirar do coração do homem um GPS que Deus colocou e que o leva a procurar a eternidade. Aqui diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio,
até o fim. Ou seja, Deus colocou dentro do nosso coração um GPS que nos faz querer entender o que Ele já fez, o que Ele fará, mas não nos permite entender todas as obras das suas mãos. Por isso, já que nós não conseguimos entender, não podemos mudar o passado e não conseguimos também prever com exatidão aquilo que Deus fará, o sábio Salomão vem dizer para nós vivermos o presente. Ele diz que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar de todo o bem do seu trabalho, porque tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então, tudo que Deus tem para fazer na nossa vida, meu irmão, vai acontecer, porque está dentro do seu propósito eterno. Nada pode acrescentar, nada pode tirar, vai acontecer. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Você deve viver em temor diante de Deus, no seu presente, vivendo da melhor maneira possível. Porque se você ficar preocupado com o futuro, com o que já passou, meu irmão, você vai deixar de viver a vida como deveria ser vivida. E ele diz assim no versículo 15, o que já foi e o que há de ser também já, o que é já foi e o que há de ser também já foi. O presente já foi e o que há de ser também já foi. Ele está falando que Deus tem uma maneira cíclica. Na verdade, Deus age da mesma forma, de geração em geração, porque suas ações não mudam. E o homem precisa entender o presente, a realidade temporal que nós vivemos e a eternidade que está colocada no seu coração. Quanto à realidade temporal, ele precisa viver o presente. Nada ele pode quanto ao futuro, nem quanto ao passado, mas o presente ele pode desfrutar da melhor maneira possível. Por isso, meu querido irmão, no seu coração você tem que entender que tem um vazio. Não tente preenchê-lo com o que é temporal. Você pode comer, como diz aqui, beber, desfrutar, todo bem do seu trabalho, mas isso jamais vai satisfazer o seu anseio pela eternidade que está no seu coração. Então confie que o Senhor, que tem um tempo para todas as coisas dentro do seu eterno propósito, também vai fazer o melhor na sua vida. Não tente preencher esse vazio pela eternidade com coisas temporais, porque nunca você será satisfeito. E ainda no capítulo 3, o sábio Salomão vai falar sobre o destino comum e a sabedoria prática. Por que ele vai fazer isso? Ele vai falar sobre um contraste. Ele olha para a questão da injustiça e a morte, e ele oferece o veredito final do homem. Ele diz que, ele observando, versículo 16, via ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Ele diz que os homens não estavam agindo como aqueles que têm a eternidade no coração. Então ele diz, Deus vai julgar tanto o justo quanto o perverso no seu tempo apropriado. E ele ainda chegou a essa conclusão. E a gente precisa tomar cuidado com a conclusão que Salomão chega aqui, porque ele está falando sobre juiz, sobre Deus como juiz certo, mas ele está falando também sobre a fragilidade humana. Ele está dizendo, o justo e o perverso serão julgados, e isso Deus faz para provar que eles, o mesmo que acontece com os animais, vai acontecer com eles. A mesma fragilidade da existência humana é a mesma fragilidade de qualquer ser vivo. Parou de respirar, vai morrer mesmo, vai voltar ao pó mesmo. Versículo 19 ele diz, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Por que o sábio Salomão compara um homem ao animal? É porque, meu irmão, um homem sem Deus, um homem que não entendeu o seu propósito diante do Criador, ele vive como um animal. Ele só quer saber dos seus instintos, ele só quer saber das suas necessidades. Ainda que a eternidade, aquele vazio esteja batendo no seu coração, porque Deus colocou a eternidade no coração de todo homem, mas a maioria do homem não atenta para buscar conhecer o Senhor e preencher esse vazio. Então ele tenta preencher satisfazendo as suas necessidades. E assim ele vive como um animal irracional, apenas satisfazendo suas necessidades, vivendo ciclos naturais, até que ele possa voltar ao pó. E ele continua dizendo, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e tornarão ao pó. E ele faz uma pergunta, quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo da terra? Ele está dizendo, quem vai dizer que há um destino diferente? Vamos lembrar que Salomão aqui está descrevendo a vida também de uma maneira dura. Você vai ver mais à frente que ele vai narrar injustiças, ele vai narrar absurdos que ele viu durante a sua vida. E, inclusive ele diz aqui no texto que ele olhou e no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça maldade ainda, porque os homens viviam como animais. E o versículo 22 ele diz, pelo que vi não haver coisa melhor
nenhuma coisa melhor para o homem do que alegrar-se nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, mais uma vez ele vem dizer, como o homem não conhece o futuro e também não pode mudar o passado, ele deve ter esse alento em desfrutar o presente. E mais ainda, ele deve se alentar por saber, como Salomão disse, que o juízo vem de Deus e não na nossa capacidade de ver o amanhã. Por isso, meu irmão, viva com gratidão hoje, pois isso é um presente, e deixe a justiça e o futuro para as mãos do Supremo Juiz. A gente fica com a vontade de mudar o mundo, de ver tudo acontecendo dentro da nossa existência, mas nem sempre isso ocorrerá. Eu tenho certeza que quando o apóstolo Paulo pregava, ele queria ver o mundo inteiro convertido dentro do seu próprio tempo de vida. E ele ansiava por isso e até dizia, Jesus está perto de voltar. E muitos anos se passaram e nós hoje temos esse anseio também de ver as coisas acontecendo, mas muitas vezes, irmãos, isso não está reservado para nós. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que contribuir também dentro do tempo que se chama hoje, estando debaixo do sol. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa entender o tempo e o propósito de cada coisa dentro da sua existência, e mais, que Deus possa colocar sempre no seu coração um anseio pela eternidade. Sempre a consciência de que você está nesse mundo mal, onde a maldade toma o lugar do juízo, mas que você, de modo algum, é como um animal guiado apenas pelas suas necessidades. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Você não é aquilo que você se afadiga com o seu trabalho, você não é o que você faz, você é aquilo que você crê, aquilo que Deus declarou a seu respeito e que você crê por fé. Deus te abençoe, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.